Olá, olá, boa noite. Hoje é a nossa 14ª live. Deixa eu só colocar para gravar, para não esquecer. Gravando. A 14ª live hoje com a Bárbara Julian. Ok, aqui. E para quem está assistindo pela primeira vez aqui ao vivo ou gravado, ou essa live gravada, é uma sequência de lives com profissionais da área de tecnologia e áreas relacionadas, como a Bárbara hoje é da área de comunicação e marketing. Tivemos aqui a Laura também da área de jornalismo. E eu estou convidando esses profissionais para contarem, para falarem sobre os seus inícios de carreira, falarem como descobriram a área de interesse, como que se identificaram com a área, como que iniciaram na carreira, qual foi o primeiro curso que fizeram, quais as dificuldades que encontraram no início de carreira, por qual caminho seguiram, qual a trajetória profissional, quais empresas passaram, quais funções, quais cargos e por aí vai. E o objetivo, como eu sempre digo, o objetivo destas lives, desse projeto com esses profissionais é a gente compartilhar essas histórias com o intuito de ajudar quem está pensando ou decidindo por uma profissão, pensando em por qual área optar, qual área seguir. A Bárbara já está online, a Nathalie também, o Jairo, sejam bem-vindos. Isso aí, Bárbara, já te chamo. E então a gente quer de alguma maneira tocar nessas pessoas com essas histórias para ajudar de alguma forma que elas decidam ou entendam melhor cada uma das profissões, cada uma das carreiras que a gente está conversando aqui, e isso efetivamente as ajude a escolher uma profissão. Então é um bate-papo bem informal, como tem sido todos, as histórias todas, e hoje não vai ser diferente. Todas as histórias são muito ricas. São profissionais aí já com bastante tempo de mercado dentro das suas áreas, então estão compartilhando com a gente as suas histórias, como eu falei. Então quem está assistindo ao vivo, legal, o pessoal está entrando. O Cláudio ali, seja bem-vindo. O Cláudio também está sempre presente, parceirão. Quem está assistindo ao vivo pode, aqui pelo íconezinho do avião, ali do aviãozinho, compartilhar ou chamar alguém para participar também. A vantagem de assistir ao vivo é que pode fazer pergunta. Aí eu seleciono aqui a pergunta, coloco na tela para a Bárbara responder. E para fazer a pergunta, tem aqui um íconezinho também com interrogação, com umas cartinhas ali embaixo, do lado do comentário, que é específico para fazer perguntas. Aí fica de maneira mais organizada aqui para eu poder mostrar para a Bárbara e a gente conversar sobre. Lembrando que todas as lives ficam gravadas aqui no meu Instagram, no IGTV. Eu também coloco lá no YouTube, no canal Infalível, e também no meu Facebook. E aí quem não tiver aqui ao vivo, que souber dessa live, vai estar assistindo ela gravada em algum desses canais aí também. Isso quando tiver tempo, quando quiser, poder ver e rever. Certo? Então eu vou chamar Maristela, seja bem-vinda. Também vou chamar a Bárbara para a gente começar. A Bárbara já trabalhou comigo na Tech Media. Faz bastante tempo ela trabalha. Ela vai explicar melhor ali.
Oi, Bárbara. Oi, me vendo bem por aí? Tudo certo? Deixa eu só acertar a minha Que câmera aqui bom. para não cortar a minha cabeça, como eu sempre faço. Eu pensei nisso, eu deixei estratégica para não cortar. Eu não sei porque aqui quando eu olho aqui no meu celular, eu tenho espaço grande aqui, tanto em cima quanto embaixo, mas a hora que está transmitindo para as pessoas, fica um espaço menor. Aí nas primeiras lá, eu cortava um pedaço da minha cabeça. Mas É tranquilo, normal. já está certo aqui. Bárbara, Tudo certo. primeira coisa, te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, participando desse projeto, para compartilhar a tua história profissional aí, que é bem rica, bem diversificada. Tu tem bastante experiência nessas áreas aí que envolvem jornalismo, comunicação, marketing e mais uma outra parte aí que é um bônus, que tu vai falar também depois sobre a parte de preparação da mente, do corpo através do yoga, né? Com É do yoga certeza. ou da yoga? Qual é o Do certo? yoga. Do Eu yoga. do Tá, yoga. legal. Tá? Obrigadão aí pelo teu tempo, pela tua Obrigada. disponibilidade. Eu é que agradeço por teres lembrado, né, da minha presença, até pela minha passagem contigo como funcionária, que foi um aprendizado muito grande, que nos tornamos parceiros aí por muito tempo, né? Legal, show de bola. Ô, Bárbara, para começar, eu queria que te apresentasse formalmente, aí formalmente entre aspas, para o pessoal que está assistindo, para quem não nos conhece, para quem não te conhece, teu nome, de onde é que tu nasceu, onde é que tu mora, qual a empresa que tu trabalha, aí de forma bem breve, e depois a gente volta lá no teu início para a gente ir crescendo aí a historinha. Perfeito. Então a história é longa, são 38 anos quase já vividos. Eu nasci em Concórdia, no oeste de Santa Catarina, sou natural de lá, do Velho Oeste catarinense, e vim para Tubarão acho que 2001, mais ou menos, 2001, 2002, e me formei na Unisul, tenho formação em comunicação social com especialização em jornalismo, ênfase em jornalismo, e tenho MBA em gestão de marketing digital. É bem breve, assim, e hoje eu sou sócia proprietária na agência Madre Santa, com a minha irmã, a Nathalie, e também tenho uma sócia proprietária, que é a Camila, no Yogati, que é uma escola de yoga online que nós estamos começando a planejar e fazer acontecer. Legal, Por show de enquanto é bola. isso, o resto a gente vai pincelando Isso. aí no, Então tá. no Para a restante da gente, conversa. legal, para a gente embasar tudo isso aí, toda essa tua situação atual, queria que tu voltasse agora lá no início, contasse para a gente aí o que tu já trabalhou, qual foi teu primeiro trabalho, se já foi na área de comunicação e quando que tu descobriu aí a questão da área de comunicação, de marketing. Volta para nós e conta lá no teu início, que foi teu primeiro trabalho, como é que tu Volto. entrou nessa área. É bem curioso, tá? A minha entrada no jornalismo foi uma coisa bem louca, mas vou começar. Eu comecei assim, meu primeiro trabalho foi com meu pai, que é contador. Então, a primeira vez que eu tive contato com o mercado de trabalho foi trabalhando no escritório de contabilidade, né? Aí passaram alguns anos, a gente fez mudança para São Lourenço do Oeste, e lá eu conheci um senhor que tinha um jornal. Aí eu já tinha pensado em fazer vestibular e tudo, mas a minha escolha de vestibular era farmácia. Eu Ah, queria é? fazer farmácia. E aí eu, né, passei por muitas coisas, estudando muito para o vestibular, eu resolvi, me apaixonei pela história do Brasil, como foi, né, o processo, e aí eu pensei, poxa, acho que eu vou fazer o história e o jornalismo. Aí na hora de eu me inscrever lá para o vestibular, ao invés de fazer farmácia, que tinha muita similaridade com química, biologia, eu disse, vou fazer história, seja o que Deus quiser. E história não, jornalismo, perdão. Aí passei, acho que fiquei em nono lugar de 50, 60, não lembro, pessoas para vestibular. E na época foi curioso porque era o único dinheirinho que eu tinha para pagar um vestibular, eu fiz nesse e passei, assim, foi, ai, que máximo. E aí de lá eu iniciei a minha carreira dentro do jornalismo em Chapecó, estudei lá em Chapecó, e de lá daí estudei em Pato Branco, sempre no jornalismo, né? Nunca saí dessa área.
E de Tá, tu Pato já Branco, no falou, Paraná, tu já falou 4 cidades aí, é isso? Concórdia? isso. Concórdia, Ceará, que é a minha cidade aqui natal, assim, né? Natal não, que é onde eu morei durante 18 anos e fiz o meu primeiro trabalho com meu pai. Aí Certo? depois São Lourenço do Oeste, Chapecó, Pato Branco e Tá. depois São Ludgero e Tubarão. Ah, tá. Aí eu desci para o sul, aí eu parei aqui um pouco. Aí me formei na Unisul, né, jornalismo, me formei na Unisul em 2006, 2006. E aí dali eu comecei minha trajetória, comecei a trabalhar no Notisul, trabalhei acho que 8 anos no Notisul. Depois eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar em São Ludgero novamente. Tá, E aí Notissul, foi para o pessoal que não conhece, Notissul é um jornal, né, aqui da de cidade. Tubarão, isso. Isso, e o que tu fazia nesse jornal, nesse trabalho? Esse trabalho foi, eu sempre conto para os meus alunos, porque eu também, né, no fim, acabei esquecendo, porque eu sou professora, né, sou educadora social dentro do projeto Aprendiz FAEPSul, da Unisul também, nesse momento, para a entrada de jovens no mercado de trabalho, então passando um pouco da minha experiência. Show, show. Então, eu comecei a trabalhar no Notsul no lugar da minha professora. Ela era designer gráfica ali, fazia diagramadora, na verdade, né? Fazia diagramação, então eu aprendi com ela e ela engravidou na época e eu entrei aí no lugar dela. Ela estava de licença maternidade, ela pediu, então vai, trabalha lá no meu lugar, a gente faz, né, o que for necessário, faz os testes, tudo, e dali passei. A minha similaridade com a diagramação, ela aconteceu em São Lourenço do Oeste, onde eu trabalhei no jornal pela primeira vez, que foi do Folador, me lembro até hoje o nome dele, eu não sei onde ele está no momento, o sobrenome dele, né? Mas trabalhei, nossa, eu me lembro que eu entrei no jornal e ele me disse assim, olha, você precisa fazer isso, custe o que custar, você precisa aprender. E eu lembro que eu estava com o manualzinho do Adobe PageMaker na época, ainda era muito antigo, antes do Nossa, InDesign. E aí ele me disse, você precisa aprender. E eu peguei o livrinho, coloquei do lado e foi, assim. Então, toda a parte de aprendizado que eu tive na comunicação, dentro de diagramação e criação, eu aprendi sozinha, assim, foi na tá, prática, né? explica aqui para quem está assistindo que não é da área, a gente tem esse cuidado aqui para tentar explicar de uma maneira não técnica o que faz cada profissão. Só de maneira Certo. bem simplificada, o que é o que uma diagramadora ou um diagramador faz dentro de um jornal. Então, uma diagramadora e um diagramador, ela ou ele coloca dentro da página de um jornal as fotos e o texto. Então, toda a arte que se vê numa página de um jornal, tirando a parte de anúncios, né, que são as partes comerciais que nós falamos, que é venda de casas, enfim, venda de negócios, imobiliárias, qualquer coisa do gênero. Sem ser isso, a diagramação é colocar as matérias e a foto de forma que o leitor, que chame a atenção do leitor, para que ele possa ler aquela matéria. Então, isso é diagramação. Com Certo, quem show de decide bola. capa, como faz, então é bem simples. Só o nome que é um pouco estranho, né? Legal, beleza. Tá, e depois disso, como é que foi? Depois do jornal, tu estava contando que foi para São Ludgero, é isso, né? Isso, daí do jornal eu fui para São Ludgero, daí nós ficamos um tempo ali, eu estava fazendo faculdade na Unisul. Aí na Unisul, para ganhar bolsa de estudo, eu precisava fazer algum tipo de serviço voluntário, né? Aí ali na Unisul eu comecei a trabalhar com projetos sociais, fazia assessoria de imprensa para 3 projetos ali, que era o Bem Viver, da GAN, um projeto que era lá em Congonhas, que eu não consigo me lembrar o nome agora, que é em Tubarão também, e mais um outro que eram, enfim, voltados para atendimento de comunidades, meio ambiente, sustentabilidade já em 2002. Né? E aí, de lá, nesse mesmo tempo, eu trabalhava no Notsul e fazia esses projetos, né? E o Depois que de um era tempo, os assessoria de projetos. imprensa ali? O que era assessoria A de imprensa? assessoria de imprensa era trabalhar na parte interna dos projetos, divulgando as atividades que eram feitas naqueles momentos, assim, né? Escola de capoeira, daí eu, professor de capoeira, ia até a comunidade, dava aula, a gente fazia fotos e mandava as matérias para os jornais, né? Então, era assessorando nessa parte.
fazendo material interno e mandando para os meios de comunicação da cidade, né? Para eles conhecerem Legal. esses projetos sociais que tinha na Unisul na época, né? Não sei se ainda existem, mas naquela época foi muito legal, ajudou muito a minha carreira. Foi bem legal. Show. E aí em São Lugero, o que foi fazer em São Lugero? Depois que eu saí do Norte-Sul, a primeira vez em São Lugero foi só uma passagem, assim, que a minha mãe estava de mudança, a nossa família mudou para ali, e daí eu já logo me mudei para Tubarão, para estudar e trabalhar ali, né? Certo. Então, depois, Norte-Sul, aí eu trabalhei também, depois que eu saí dos projetos, no Norte-Sul e paralelo ao Simpaet, que é o Sindicato dos Professores Particulares de Tubarão, também fazendo assessoria para eles, no mesmo formato dos projetos sociais, né? E aí, sempre ao lado do Norte-Sul. O Norte-Sul, à tarde, meio da noite, até um pedacinho da noite, que daí dava tempo de ir para a faculdade à noite, e pela manhã fazendo estágio. Né? E aí, depois disso, eu recebi uma proposta para trabalhar em São Ludiero, que daí eu voltei para São Ludiero. Ah, tá. Aí foi a volta. Aí lá em São Ludiero eu recebi essa proposta para ser diretora-geral do jornal, que era para criar um jornal lá, né? E fazer circular junto com os dois donos, fazer a edição do jornal, escrever, fazer anúncios, vender. Então ali eu fazia tudo, né? Eu escrevia, eu editava, diagramava, saía entregar jornal quando precisasse. Ali foi um tudão, né? Até Foi um entregar estudo jornal. que também... Até entregar jornal. Jornal e revista eu já entreguei muito nessa minha vida. Então, me trouxe um aprendizado bem grande também, de todas as áreas que precisam ser trabalhadas num jornal, desde a parte de editais de prefeitura, até a parte de edição final, fecha arquivo, manda para gráfica, para rolar, né, o jornal na madrugada e de manhã cedo levar para as pessoas. Então, foi um local que me trouxe bastante conhecimento, assim, que eu já tinha no Norte-Sul, mas ali me ampliou bastante. O Bárbara, até uma coisa que a gente tem falado aqui em outras lives, a gente chegou a comentar que início de carreira a gente não pode, não deve escolher muito, né? Escolher muito a questão de tipo de trabalho. Óbvio que dentro de um limite e tal, etc., que a gente sabe, de ética e outras de saudável, outras coisas nesse sentido, mas tirando isso, a gente não pode escolher muito, até porque essa variação aí de funções que a gente se submete aí no início de carreira nos possibilita entender, como tu falou, entender o processo de um determinado segmento, determinada área, uma determinada empresa, e a gente tem melhores condições de definir o que a gente quer da vida, né? Qual área que a gente quer seguir a partir do momento que a gente conhece. Então, vai entregar jornal, vai escrever texto, vai diagramar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tem que aproveitar isso de alguma maneira para poder definir o caminho que vai tomar dali em diante, né? Mas isso Com certeza. Era para ser uma coisa normal, né? Para quem está começando e não ficar torcendo o nariz, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu estudei para isso, estudei para aquilo, tal. Mas, enfim, a gente tenta alertar aí para, pelo menos, o início a gente não escolher para lá, depois de um tempo, depois de ter bastante bagagem aí, poder escolher, né? E ainda assim, mesmo depois que você tem muita bagagem, é importante que você tenha humildade também, né? De saber, e mesmo que a pessoa te chame para fazer uma coisa que seja abaixo da tua profissão, entre aspas, porque nada é abaixo, tudo é ok, tudo bem, todo mundo tem a sua experiência, né? Tá tudo certo. E você também, exato, que você também tenha a hombridade de fazer, mesmo que você seja acima do cargo que as pessoas estão te solicitando que seja feito, né? Esse tipo de conduta também é bem importante no mercado de trabalho e diferencia você dos outros hoje, né? Sim, então, sim. Né, então, é um comparativo que eu sempre faço para os jovens que eu estou em sala de aula. Não adianta você dizer que você é um cargo mega, super superior se você não sabe olhar para o teu funcionário ou estar ali junto com ele, liderando e fazendo junto também, né? Não tem como diferenciar uma coisa do outro, né? Legal, e aí? Não tem como soltar, né? Então, parei aonde mesmo? Ó, o meu paizinho escrevendo aqui, ó. Deixa eu mandar um beijo para ele. Pois Acho que teu pai, meu pai.
Meu pai, minha mãe e minha irmã. Isso, estão os três aí. Legal, show de Legal. bola. Sejam Obrigada bem-vindos e pela parabéns presença. pelas filhas, né? Parabéns aí, a Nathalie e a Bárbara aí, parabéns. Legal, tá descendo elogios ali, ó. Que show. Com certeza. Tá, e Onde eu Bárbara, aí, parei mesmo? nesse jornal de São Gera que tu fazia tudo, aí depois disso, como é Isso. que foi? Quanto tempo tu ficou lá? Depois eu fiquei 2 anos lá. Aí a gente instaurou esse jornal que hoje ainda existe, a Cidade de Notícias, que tem lá. Se eu não me engano, ainda o Zé é o dono, José Carlos, amigo meu. Então, uma coisa que eu sempre prezei também é estar nos lugares e quando saio deixar a porta aberta, para se precisar voltar, a gente tem todo esse caminho aberto para isso. Então, de lá eu fui para Lages. Daí em Lages eu trabalhei num jornal também, daí lá eu fazia só anúncios. Daí lá eu fui direcionada, né, expandindo a carreira para outros lugares. E aí eu trabalhava só com criação de anúncios. Foi uma escola, porque era um programa que eu não sabia mexer muito, que era o CorelDRAW na época. Então eu pensei, poxa, eu vou porque eu sei que eu vou aprender, vai ser legal, vai ser uma experiência. Só que Lages é frio pra caramba, né? Eu sofri muito no frio de Lages. Para quem Mas foi gosta, bom. Para quem eu gosta é gosto. ótimo, né? Eu tô falando, mas eu gosto. Eu Mas nunca gostava morei na lá. época, hoje eu não gosto mais. Aí fiquei um tempo trabalhando lá. E aí aconteceu uma situação familiar que eu precisei me desligar da empresa. Aí fiquei um tempo sem trabalhar, depois voltei para. Estava em Lages ainda, e aí eu resolvi que ia pedir emprego em algum lugar lá ainda, porque eu gostei, por mais que seja frio, é uma cidade acolhedora, tem muitas coisas a se aprender por lá, né? E aí eu fui trabalhar numa gráfica, uma gráfica impressa, né, de impressos. Então lá naquela gráfica, o que eu tinha de vontade de expandir na questão profissional de design de dados e design de dados não, perdão, design de gráfico e livros, enfim, aprendi a fazer caixas, aprendi a fazer embalagens, aprendi tudo que precisava dentro de uma gráfica, até aquelas embalagens de sorvete, que é o corneto, sabe? Com a Aham. tampinha. Aí lá, enfim, lá eu aprendi muita coisa também, foi uma escola bem importante para mim. E fazendo, né, a trajetória dentro do design gráfico mesmo. Aí lá fiz livros, Então, fazia peças. só para destacar, você já trabalhou nesse pedaço aí que você contou, trabalhou com texto, trabalhou com diagramação, trabalhou com assessoria de imprensa e agora com design gráfico. É isso, são Isso, funções mais dentro da puro, mesma, né? dentro da mesma área aí, que é comunicação e marketing, né? Então tem essas Isso, possibilidades aí só para quem está assistindo o vídeo, essa, você o quê? Eu não gosto de escrever, eu não gosto disso e daquilo, mas tem várias possibilidades dentro da mesma área. Para quem gosta de comunicação e marketing, pode estar escolhendo, entendendo um pouco mais como é que funciona e estar escolhendo aí uma área que se identifique melhor, né? Mas então, e aí com como é que foi essa certeza. parte da criação aí? Continua. Então foi bem legal, assim, eu estendi muito os meus conhecimentos dentro da criação e mesmo criando, dentro da gráfica nós tínhamos turnos de trabalho e aí muitas vezes nos fins de semana nós íamos para destacar essas tampinhas de corneto, né, e enfim, fazer os trabalhos que muitas vezes precisava de uma força-tarefa para fechar na data, na hora, e aí a gente se encontrava lá e íamos todos fazer isso. Mas aí era a gráfica inteira, não era um ou dois, era de todos os setores. Né? Daí depois dessa gráfica, eu saí de lá, aí eu comecei a trabalhar numa revista. Daí na revista Expressiva, ainda em Lages. E aí, nessa revista, eu foquei bastante no texto, eu fazia reportagem mesmo, que é um texto mais extenso, né, de mais investigação. Não é aquela coisa do dia a dia que tem que ser uma coisa rápida e informativa, né? Então, ali eu trabalhava com texto e também vendia anúncios, criava os anúncios, vendia os anúncios e fazia os textos.
E entregava revista também nessa época. Foi bastante funções, assim, mil coisas, né? Mas Legal. sempre trabalhando muito em vários setores, né? E aí você Como é vai que era esse percebendo as processo, diferenças. Bárbara? Como é que era esse processo da criação da reportagem? Tu saía para a rua, tu fazia, porque é diferente, como tu falou, é diferente do jornal, que é dia a dia, tem notícia Uhum. todo dia, diário, né? Enfim. E aí na questão da revista, a periodicidade é diferente do jornal, né? E aí essa reportagem era mais completa também, tinha mais conteúdo. Você saía para a rua para entrevistar pessoas ou fazer isso por telefone? Como é que funcionava esse processo? Muitas vezes eu saía para a rua fazer isso, né, marcava com as pessoas, eu geralmente fazia, olha que grata surpresa, né? Eu sempre fiz isso mais voltado para a área da saúde, que é uma coisa que me toca muito, né? Então, quando tinha matérias voltadas para a saúde ou para fazer alguma coisa voltada para a saúde, eles me chamavam. Fazia de todas as outras coisas que eram necessárias também, mas aí aprendi também a escrever sobre várias coisas, mas sobre saúde era o meu xodó, assim, eu gostava muito. Legal. Então, estava sempre em contato com área médica, área de farmácia, área veterinária, área de acupuntura, terapia holística, yoga, enfim. Aí eu fui, né, aprendendo tudo isso um pouco mais. Nessa época eu já estava inserida na prática de yoga, desde 2006, na verdade. Já praticava, né? Já praticava filosofia. Então, passou nessa revista e eu aprendi muita coisa também. Aprendi a vender anúncio, que era uma coisa que eu não sabia fazer, eu não sabia vender. Então, Eu essa era questão péssima de em saber, venda. essa questão de saber vender também, a gente já falou aqui, né? Tem gente que nasce com o dom, né, de ser vendedor, tem gente que aprende com o tempo, mas não é para todo mundo. Isso eu estou falando de vender um produto ou um serviço, que é o caso aí de vender um anúncio. Estava vendendo um anúncio dentro de uma revista, é um produto que estava sendo vendido. Mas a gente falou aqui também que, no fundo, todo mundo tem, não é obrigação, mas deveria ter o empenho de aprender alguma coisa relacionada à venda, até para se vender, né? A gente tem que saber se vender, vender o nosso currículo, o nosso portfólio. Então, de uma maneira ou de outra, a gente tem contato aí com a área de vendas durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, né? Mas, realmente, vender um produto ou serviço exige um pouco mais de empenho, né? Exige. Aí eu tive muitos cursos na área de venda, né? Um deles foi com o Eduardo Teva, que é o dono da rede Teva de lojas de roupa masculina. Que eu não sei se ainda tem no Farol Shopping a loja, mas foi com o dono da Teva, então foi uma palestra que eu nunca esqueci. E mudou, assim, a minha concepção de venda, sabe? E principalmente de gestão de empresas, porque ele sempre falou muito que ele começou do zero e ele que tinha que ir para o balcão vender e ele se tornou dono de uma rede muito grande de lojas, assim. Uma rede gigante que está pelo país todo. Aí trabalhei, fiz alguns cursos nesse sentido, aí fui escrevendo aqui, escrevendo ali, aí aconteceu outro problema familiar e eu voltei para Tubarão. Aí, voltando de Tubarão, agora nós chegamos numa parte bem interessante. Eu estava procurando emprego, feito uma louca em Tubarão e não conseguia emprego. Né? Mandei alguns currículos, aí eu mandei o currículo para o Éder Cachoeira, para a Tecmédia. E aí eu fui parar na Tecmédia, que foi onde eu desenvolvi ainda mais a minha vontade de trabalhar com tecnologia, que hoje é um dos carros-chefes da minha empresa, né, que trabalha com desenvolvimento de sites básicos, na verdade, né, e marketing digital. Então, muito do que eu aprendi e do que eu sei hoje, eu aprendi com o Éder, né. Eu tenho uma gratidão muito, muito imensa pelo tempo que eu passei contigo ali na Tecmédia. Foi uma escola bem importante para mim também. A honra e a Então, gratidão é da minha parte. Eu agradeço muito aí por foi, tudo que fez por nós. foi um match aí de trabalho meu e do Éder, né, Éder? A gente realizou muita coisa legal, né?
E dentro da TecMed eu aprendi, então, sobre arquitetura de dados, aprendi sobre marketing digital um pouco mais, e foi onde despertou a minha vontade de fazer o MBA em gestão de marketing, né? Que não estuda só a parte da gestão de redes sociais, mas também a gestão das pessoas que trabalham com redes sociais. Então, é um pouco mais amplo, não é? O perfil do profissional... Isso. É mais gestão mesmo, né? Apesar de entender também de link patrocinados, links orgânicos e marketing digital propriamente dito, técnicas de marketing dentro das redes sociais. Também tem a questão da gestão de perfil de pessoas, né, que gerenciam e trabalham com rede social também. É um pouquinho Bárbara, do meu explica conhecimento. também mais um termo aí que é bastante conhecido no nosso meio, mas talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo não tenham essa familiaridade, mas a questão do marketing digital. Marketing é mais conhecido de uma forma mais genérica, né? Mas explica um pouquinho melhor aí para quem não conhece o que é o marketing digital, o que ele contempla aí, né, nesse meio. O marketing digital que conhecemos, ele envolve redes sociais, né, desde o blog até Pinterest, LinkedIn, Twitter, o YouTube, tudo que você imagina dentro de rede social, voltada para negócios, né, voltada para fomentar crescimento de negócios, crescimento de empresas. Então, e gestão, né, de marca dentro da rede social, gestão da marca de uma empresa dentro dessa rede social, como ela é representada, o que ela pode fazer de bom para as outras pessoas que estão recebendo esse conteúdo. Então, é quem está por trás das redes sociais, fazendo com que essa marca seja bem entendida, seja bem compreendida e, principalmente, que seja vendido, né? Que tenham produtos vendidos aí, produtos, serviços. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido, de fomentar o crescimento do nosso cliente, para ele poder ter visibilidade e presença de marca, né? Tem uma empresa que eu trabalho em Tubarão, que nós fazemos marketing desde 2015, que foi quando foi o lançamento da primeira empresa, que trocou de nome agora, que está conosco, uma empresa multinacional, e que ela recebeu uma proposta de compra lá dos Estados Unidos, por conta do marketing que está sendo feito para ela, assim. Legal. Então, mas ele não quis vender a empresa, não. Não quis. Então, foi legal porque a empresa está tendo uma visibilidade, né? A presença digital é muito importante hoje em dia. Não existe mais viver sem isso hoje, né? Legal, show de bola. E aí trabalha a questão de redes sociais, de e-mail marketing, de anúncios, faz anúncio que a maioria das pessoas já usa o Google diariamente e sabe, talvez não saiba, mas tem uma diferença ali de resultado, na questão do resultado orgânico, que não se paga, né? Aí depende de alguns outros fatores, e os links patrocinados, que são os anúncios que aparecem ali, está escrito anúncio ali do lado do nome da empresa, da chamada, né? Então, essa parte aí também, quem trabalha com marketing digital, a tua agência faz para os clientes para que eles apareçam, divulguem, porque é aquele negócio, faz um site, faz uma loja virtual e, de alguma maneira, tem que fazer as pessoas chegarem até esse site, até essa loja virtual, para as coisas crescerem, para ter faturamento, para poder se pagar, né? E, no fundo, a lógica é uma coisa paga a outra, investe em divulgação, tem retorno, fatura, investe mais em divulgação, tem retorno, fatura, e assim vai, né? O mais legal, Éder, acredito que o grande lance do marketing digital é você conseguir quantificar isso, né? Ter a métrica, saber em dados mais precisos do que se você fizesse um marketing num impresso, num folder ou algo assim, né? Não que outdoor, seja ruim. por exemplo, não tem como saber quantas pessoas olharam o outdoor, né? Não que seja ruim, também é uma via de propaganda, né? É uma via de marketing também, que também pode ser pensado junto do marketing digital, né? Integrando online e offline. Mas é interessante que se você faz um marketing digital bem feito e tem a métrica disso, você consegue
sempre ir melhorando, porque nem sempre uma campanha vai performar 100% uma semana. Então, você tem uma campanha que performa, traz bons resultados 2 dias, e aí você precisa estar olhando isso sempre para que daqui 3 dias ela ainda esteja legal. E aí você vai olhando ali por dentro, palavra-chave, frases de pesquisa, termos de pesquisa que você vai setando ali dentro e vai organizando da melhor forma para que aquele anúncio performe bem por mais tempo, né? Então, tanto essa parte da performance do anúncio, quanto do valor investido vai, né, para a compra dessas palavras, vai medir vai fazer com que a métrica seja mais precisa, né? E outra coisa interessante também falar, assim, de forma bem breve, é que essa questão do anúncio não é simplesmente criar um anúncio, colocar lá no Google e deixar todo mundo para todo mundo ver. Tem o que a gente chama de segmentação. A gente consegue definir, e tem que fazer isso, porque senão você acaba jogando dinheiro fora, né? Tem que definir a segmentação. Se quer que apareça qual faixa etária, sexo, localização, escolaridade, tudo isso tem como segmentar, tem como definir para que seu anúncio aumente, na verdade, para que aumente a chance do teu anúncio aparecer para o teu cliente ideal. Né? Que não adianta aparecer para uma pessoa que não tem perfil de comprar teu produto, não deveria aparecer, né? Que aí você está realmente investindo no público errado. Mas tem essas questões todas aí dentro do marketing digital que são bem interessantes também. São interessantes e dá um suorzinho para fazer. Dá um suorzinho, porque você define público, define persona, qual a voz que você vai utilizar, como é que você vai tratar essa pessoa, como ela gosta de ser tratada. Então tem uma pesquisa bem ampla nisso tudo. Né? Não é só chegar e fazer. Dá para encaixar um outro exemplo também bem prático, que é assim, criar anúncio dentro do Google, do Facebook, a princípio qualquer pessoa faz. Criar um anúncio que dê retorno, que seja otimizado, que gaste o valor correto, que atraia o público correto, é outra história. Não que seja impossível, né? Só a pessoa tem que estudar, tem que fazer alguns cursos, tem que entender o mecanismo, entender o algoritmo por trás dos canais de comunicação, seja Facebook, Instagram, ou Google, ou qualquer outro, tem que entender tudo isso para poder aplicar aquilo e dar o melhor resultado possível para os clientes. Né? Aí que entra a questão do profissional diferenciado. Né? Exatamente. E entra também o que nós conversamos no início, de entender um pouco de cada área, porque isso vai te trazer riqueza na definição da persona também, né? Então, uma coisa que a gente estava conversando agora, que me veio muito na cabeça. Quem é de comunicação vai entender um pouquinho o que eu vou falar, que é dentro da teoria de comunicação que nós falamos que a comunicação é uma engrenagem. Então, toda engrenagem tem um dente, né? Então, se quebra um dente, ela não funciona direito. E nas redes sociais é da mesma forma, como você falou, o e-mail marketing é uma engrenagem, o blog é outra engrenagem, Facebook é outra engrenagem, Instagram é outra. Então, você faz um círculo de engrenagens e se tem alguma que não serve, que não está funcionando bem para o teu público, você pode cortar, mas aí readequar essas engrenagens para que ela consiga funcionar novamente de uma forma harmônica. Porque se você tem um dentinho quebrado ali e não olha para ele com a atenção necessária, ele não vai funcionar direito. Não vai funcionar bem. Então, é importante estar tudo interligado, mas é importante saber por qual canal que você vai querer se comunicar. E aí tem toda uma leitura de marca que você precisa fazer para entregar para o cliente, né? Para ele saber com quem ele vai querer falar também. É bem amplo, é bem legal. Bem legal. E entra aí no assunto que a gente tem repetido bastante aqui, da questão das habilidades comportamentais, das soft skills. Então, não é só a questão técnica, não adianta só aprender a parte técnica, não adianta só aprender, né? Saber a questão técnica precisa, mas a parte comportamental também, principalmente no relacionamento com o cliente, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão de relacionamento com o cliente, até como que tu trata essa parte de extrair a necessidade do cliente para poder transformar aquilo num serviço dentro da tua agência que dê
o que traga o resultado que o cliente está esperando, né? Isso não é um manualzinho, não é uma listinha de perguntas que vai fazer isso. Tem que ter essa empatia e essa habilidade de saber extrair e saber passar essas informações para o cliente, né? Com certeza. Na minha percepção, é sensibilidade. É você ter a sensibilidade de ouvir de verdade o teu cliente e entender o que ele precisa. E junto com ele encontrar a melhor solução, né? Porque você não vai fazer um trabalho de, porque eu sou dona da razão, é isso que tem que ser. Não. Muitas vezes você sim precisa dizer que, olha, isso é legal, isso não é legal, as boas práticas são essas, né? Dessa forma vai ficar melhor por causa disso, mas tudo embasado, né? Não vai chegar assim, dizendo, isso é isso, porque mas aí você tem que ter embasamento no que você está falando, né? Então, junto, e aí sentar com o cliente, ou enfim, seja virtual agora nessa era que a gente está vivendo, né? Que seja na parte virtual, digital ou presencial também, mas que você tenha a sensibilidade de ouvir tudo que ele quer te falar e te passar, e junto disso sintetizar nos teus trabalhos, né? E depois apresentar para ele uma visão do que seria ideal e pelo que nós iremos trabalhar. Então, acredito que até estava vendo um vídeo hoje que chama Profissões do Futuro, é um TEDx bem legal, que nós estávamos discutindo em sala hoje, que eu fiquei o dia inteiro em sala de aula. Legal. E aí nós estávamos falando do profissional Long Life Learning, que é um profissional que precisa aprender a todo momento, né? E de tudo, porque as empresas não contratam mais só pela questão técnica hoje. Está passando essa época tecnicista das empresas que você só contrata pelo técnico e a pessoa não sabe se relacionar, né? Então, isso é muito, dizem que é moda, mas acho que é uma tendência que já está acontecendo, que você precisa saber conversar com as pessoas, precisa ter empatia para poder entender o que o teu cliente quer, para ter um bom relacionamento com o teu colega de trabalho, para ter um bom relacionamento com o teu líder, com o teu gestor ou com o teu funcionário, né? Então, as empresas contratam pelo técnico, sim, mas precisa trabalhar muito mais essa questão de habilidade de relacionamento, né? Inteligência emocional é muito, muito forte hoje, né? Nessa cultura empresarial. Eu acho até que eu não lembro com quem que eu falei aqui numa live também, a gente conversou sobre essa questão que quem desenvolve só habilidade técnica é muito bom tecnicamente, provavelmente vai conseguir emprego. Porque a demanda, principalmente na área de tecnologia, mas na digital, tecnologia, TI, a demanda por novos profissionais é muito grande, então provavelmente vai conseguir emprego. Agora, se não desenvolver as outras habilidades, isso vai, provavelmente também, ele não vai ter um crescimento, não vai conseguir crescer de forma legal dentro da empresa, por essa falta de comunicação, de empatia, de sensibilidade, de realmente se colocar no lugar do outro, de trabalhar em equipe, de liderança, porque uma empresa não vai promover um cara lá que é muito técnico para ser líder de uma equipe, porque ele não vai saber, é muito técnico sem ter outras habilidades, ele não vai saber se relacionar com a equipe, né? Então, essa questão também é muito importante. A gente sabe que emprego tem bastante, repetindo, na tecnologia vai ter muito mais, questão de todos os avanços aí, mas essas habilidades técnicas, as famosas soft skills aí, nome bonitinho, são tão importantes quanto a parte técnica. Ô, Babi, deixa eu só dar ali um oi para a Marielle, para o Fernando, o Elisandro, que entraram ali também, dando joinha. Isso, só agradecer pela presença. Ô, Bárbara, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua parte. Pode falar. Só comentar uma coisinha que tu comentaste da questão técnica, que todo mundo vai ter emprego, né? O profissional que é só técnico e não tem uma soft skill as soft skills bem trabalhadas, muito provavelmente a um espaço de tempo não muito longo, vai ser substituído por um robô. Sim. E os robôs não têm consciência, né? Nós temos consciência, então é necessário que a gente trabalhe isso da melhor forma para que não
nosso trabalho, nosso tempo, principalmente, não seja tomado apenas por robôs, que a gente tenha essa consciência, essa inteligência e sensibilidade para isso, que as empresas precisam muito. Se a Senão gente não quer ser, né? Se a gente você não está quer ser fadado a perder o seu trabalho por um robô. se a gente não quer que isso aconteça, que o robô nos substitua, a gente tem que procurar fazer coisas que eles não vão fazer a princípio, né? E aí entra a questão Exatamente. comportamental. Ô, Bárbara, Exatamente. fala um Oi. pouquinho para nós aí nessa. Deixa eu ver, a gente falta uns 13 minutos. Queria que tu falasse sobre dois assuntos aí antes de terminar. Mas essa tua parte educacional aí, do trabalho que você faz aí com os jovens, como é que funciona, o que, que tu sente Uhum. de retorno deles, de expectativas, o que, que tu faz aí nessa parte? Bem, teve uma parte até que eu acabei esquecendo, que é tanta coisa. Quando eu trabalhava em Lages, eu fui convidada pela minha primeira professora de yoga, que ela também trabalhava dentro da parte social da prefeitura de Lages, a dar aula de fotografia para jovens, que era um trabalho voluntário também, para jovens que passaram pelo processo de judicialização, que tinham problemas com drogas, que tinham problemas na família, problemas de roubo, enfim. Então eu dei umas aulas de fotografia, foi um pacote com 10 ou 12 aulas. Isso me ajudou muito, né, a trabalhar com jovens. E eu nunca pensei que eu fosse dar aula, eu morria de medo de falar em público, né? Eu Então, também. dei, então, eu comecei a dar aula para eles e até há pouco tempo um deles me mandou um retorno dizendo que hoje ele faz fotos, está formado em fotografia, então é bem Pô, que legal. interessante esse trabalho, bem legal. E aí, aqui em Tubarão, eu estava trabalhando com a agência e sempre que aparecia alguma vaga dentro dessa parte de educação, de algo do gênero, assim, essa mesma professora me chamava. E aí hoje ela mora em Florianópolis. Inclusive eu substituí ela em umas aulas de yoga lá em Lages. Depois a gente ficou trocando serviços, que eu convidava ela para dar palestras para os meus clientes que tinham assuntos afins. Enfim, aí aqui em Tubarão, ela em 2018 ela me chamou e disse: olha, tem uma vaga assim, assim assado para trabalhar com jovens que estão entrando agora nas empresas para fazer parte do projeto da lei de aprendizagem do governo federal, né? Então, e é um projeto, uma lei que só existe no Brasil, não existe em nenhum outro país do mundo, que é para jovens entre 14 e 24 anos, em idade escolar e faculdade também, para eles terem meio período no trabalho, meio período estudando, e aí meio período a que eles façam aí as tarefas de casa, enfim, o lazer e hobby, né? Um projeto muito legal. E aí ela me convidou e eu topei. Achei interessante passar por essa experiência. E esse projeto, o Aprendiz FAEP, é um projeto. Desculpa, eu estava tocando o Saiu, telefone. saiu o teu som. Agora voltou. Voltou? Então, Voltou. aí ela pediu que eu tivesse. Vocês estão ouvindo ainda? Ou eu caí, será? Caiu, deixa eu te chamar de novo. Tá. Quer dizer, tá carregando aqui. Pode ir Mas vocês continuam me ouvindo? ouvindo sim, só o teu vídeo que saiu. Tá, deixa eu ver aqui. Eu não aparece o íconezinho para te chamar de novo porque tu tá online. Tá, queres que eu desconecte então? Pode ser, desconecta, eu te chamo de novo. Tá. Vamos lá. Uarama Macari. Uarama Macari. Eu amo Lages. Que bom, também gosto de frio. Lisandro, esperar a Bárbara entrar. Já mandei o convite. Bárbara, não sei se está aparecendo aí para ti.
Vamos esperar um pouquinho a Bárbara entrar novamente. Quero que ela fale sobre... Apareceu? Deixa eu chamar... Opa, peraí. Mandei de novo agora. Vê se aparece para você. Agora acho que vai. Só virar a câmera aqui. Fechou. Tá me vendo? Sim, agora tá ok. Perfeito. Desculpem, gente. Acho que tocou o telefone aqui e caiu a câmera. Tranquilo. De Então, boa. onde nós paramos mesmo? No Na questão aprendizagem. das crianças ali, das aulas que tu está dando, que eles são de 14 a 16 anos, você falou? 14 a 24. 14 a Lei 24. é de 14 a 24 anos. E aí eu topei o desafio e desde 2008, vai fazer 2 anos agora que entrei no projeto e estou muito feliz. E cada vez mais eu me sinto. Até foi uma coisa que mudou muito a minha forma de ver e entender o mundo, né? Porque você está ali contando as suas experiências e passando um pouco do seu conhecimento, mas você também aprende muito com os jovens, né? Eles trazem muitas coisas que você se mantém aprendendo a todo momento. Então é É uma uma troca troca, muito né? É boa. uma troca. A gente tem... Quem dá aula, quem é professor, sabe disso, né? Pelo menos deveria saber, entende essa parte, que sempre é uma troca, né? A gente Com vai com o certeza. conteúdo, a gente vai com a parte técnica e algumas outras coisas, tenta trabalhar essa parte comportamental também, mas a gente acaba aprendendo muito, muito mesmo. Com certeza. Então é algo que eu não pretendo parar de fazer. Legal. E como é que está a cabecinha deles em relação a essa parte de profissões? Eles já estão pensando alguma coisa? Eles já estão pesquisando? Já buscam de alguma maneira? Tem Olha, curiosidade? tem curiosidade, eu tenho alguns jovens que já estão na faculdade, mas tem um encontro que nós passamos sobre profissões que mexeu já na cabecinha de uns, no coração, na verdade, porque não é nem a cabeça, é aqui que bate, né? Legal. Então, a gente sempre procura fomentar bastante, claro, passa toda a parte técnica das empresas, de como funciona a lei, CLT, enfim, impostos, mas nós passamos também um conteúdo bem humanitário, né? Bem voltado para essa parte de soft skills também, que trata muito para os novos funcionários, essa nova cepa de funcionários que está surgindo agora com esses jovens. Então, nós trabalhamos E, muito o desenvolvimento humano e e a gente, conjunto da parte técnica, né? a gente já falou aqui também, outra coisa que infelizmente a gente sabe que é uma realidade aqui em casa, não são todas as famílias, mas em casa, vários pais ainda pecam nesse sentido, né, de não trabalharem essa questão comportamental, de não darem atenção para o filho, além da obrigação de pai e mãe, de chamar para conversar, de perguntar se tem interesse, em qual área tem interesse, curiosidade, porque a partir de uma conversa dessa pode realmente sair um interesse maior e o jovem ou o adolescente procurar saber mais sobre uma profissão e desenvolver mais essas questões técnicas e não técnicas, como a gente está falando, né? Mas a partir do momento que os pais tiverem essa consciência também, não que eles vão substituir o professor, mas é parte das obrigações aí, dos deveres, ou não deveria ser nem obrigação nem dever, né? Deveria ser natural. Dos pais ter essa conversa e trabalhar e não simplesmente dar um celular na mão do filho, que a gente sabe que acontece muito ainda, dar um videogame na mão do filho e vai para a escola, chega em casa, se tranca no quarto. Infelizmente isso acontece bastante e a gente tem essa preocupação em ajudar de alguma maneira para compensar isso, não que os pais não tenham também esse dever de fazer uma reflexão, pensar melhor e entender que eles têm um papel também nesse sentido dentro de casa. Ô, Bárbara, a gente tem 4 minutos, vai para a reta final. Queria que tu falasse um pouquinho também de yoga. Yoga, como é que tu... um pouquinho tempo aí, de que forma que pode ajudar no ambiente de trabalho, já que a gente está falando de profissões aqui, de forma que te ajuda, o que tu dá de conselho para quem quer começar
Eu faz uns 2 meses aí que eu tô diariamente, mas depois eu vou te pedir ainda uns conselhos, umas aulas ainda. Legal. Vamos fazer uma aula experimental. Eu tô com turmas abertas segunda, quartas e sextas às 7h30, né? Pelo Zoom inicialmente, até pelo cuidado pandêmico que nós estamos vivendo. Mas nós estamos lançando uma escola de yoga online, eu e a Camila, que é minha sócia. E aí nós estamos assim, fazendo todo o projeto. Mas o yoga ele é muito importante, né, Éder? Ele entrou na minha vida em 2006, já são quase 14 anos. Comecei praticando, pratiquei várias linhas já, são várias, né? São muitas. Mas eu parei no Swastika Yoga, que é meu coração, assim. E assim, questão principalmente de benefícios, né? A gente fala muito, quem vai no yoga só buscando benefícios é como se fosse para o balé, pensando que vai para o balé só para saber qual o benefício do balé e não vai lá fazer a arte, né? Mas, enfim, Sim. tem muitas coisas boas, sim, né? Auxilia muito no foco, concentração, a diminuição da ansiedade, a tônus muscular, flexibilidade. Quem fica muito tempo sentado é muito bom porque ajuda a flexibilizar a musculatura de todos os órgãos do corpo, mesmo que sejam os internos. É uma vivência bem interessante. Então, até 2000 e, até ano passado, então, na verdade, estava como praticante, mas sempre buscando a formação, né? E esse ano, em plena pandemia, eu resolvi fazer a formação, finalizar 100%, porque já tinha uma trajetória grande, né? Aí só falta a cerejinha, né? O bolo já está construído. Deixa eu Então, corrigir aqui, eu menti, eu não faço há 2 meses, eu não estou fazendo yoga, eu estou fazendo meditação, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa complementa a outra. a meditação está dentro do yoga e é a meta maior do yoga, né? Que é a meditação, a hiperconsciência, lucidez, clareza mental, enfim. Ela funciona e está no yoga, né? Mas quem pratica só meditação precisa de algumas outras técnicas para auxiliar, mas já fazendo isso é um grande caminho. É bem Tem, legal. tem me auxiliado essa questão da meditação, mas eu também quero partir para o yoga também, porque eu sei que vai me ajudar mais ainda, mas tem me auxiliado na questão de foco, de concentração, Muito que eu bom. tenho o problema de dispersão, né, de estar disperso, a gente trabalha com muita informação e corre esse risco, e se a gente não se cuida, a gente acaba prejudicando a produtividade e a saúde também, né? Com Essa questão certeza. da meditação tem me ajudado nesse sentido, mas eu ainda tenho um longo caminho aí A gente pela frente. realmente entende que para a gente conseguir um bom estado meditativo, precisamos aquietar o corpo primeiro, né? Porque se o corpo não estiver legal, a meditação ela sai, mas não sai Com da todo o seu melhor forma, potencial. com todo o potencial, né? Com todo o patamar e o aparato biológico que temos trabalhado para isso, né? Então é um treino, é um treino. Então você aprende primeiro a parar o corpo, a deixar o teu corpo paramentado biologicamente e energeticamente para você sentar e meditar e passar 15 anos acima de uma montanha na Índia, estando na sua cama dentro de casa. Legal, boa. Bárbara, a gente já está no final aí. Quero te agradecer novamente. Foi uma história muito legal aí, eu acho que muito inspiradora. Obrigado aí pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar compartilhando com a gente essa história e te agradecer muito aí por ter aceitado o convite e estar conversando aí com a gente. Com certeza, Éder, eu que agradeço por lembrar, principalmente, né, dos tempos que nós tivemos na TecMédia e também de sempre me procurar como profissional, isso é uma honra para mim, porque sei da tua seriedade e sei do compromisso que tu tens como professor, como empresário, como tutor, como mentor, e então é uma honra muito grande para mim poder estar aqui e poder fazer parte desse Rosinha. A gente veio de parzinho de Tamo vaso junto. hoje. Tamo E junto. a cor da sensibilidade e também agradecer a todos que estiveram aqui, puderam compartilhar e ouvir. E quem quiser conversar comigo, meu canal está aberto, Instagram, Facebook.
Os dois são Babi e Juliana, se eu não me engano. Tem o da Legal. agência, que é a MG Madre Santa, e tem o do yoga, que é da escola, que é @yoga _t_. Então sigam, compartilhem, quem quiser conversar, me chama, estou aberta aí para conversar, para dar Show de